Bom dia a todos, eu me chamo Bruno Mendonça e sou doutorando ligado ao programa de pós-graduação em Arte e Cultura Visual da Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás, integrante do grupo de pesquisa CRIECIBER. Como pesquisador, eu tenho desenvolvido desde a minha graduação estudos práticos e teóricos acerca do universo dos games e suas relações com o campo das artes, em especial com a arte e tecnologia. Durante o meu mestrado, eu desenvolvi uma dissertação acerca da game art, me aprofundando nas questões contextuais, históricas e também processuais desse tipo de fazer artístico, né? Como eu disse, durante minha pesquisa de mestrado, eu tive a oportunidade de desenvolver também alguns objetos de game art que serviram de escopo para os estudos acerca do processo criativo. Dentre esses, Post-Human Mistress Pac-Man foi aquele que obteve maior destaque. Os estudos poéticos e processuais do game art foram apresentados durante o 11º Encontro Internacional de Arte e Tecnologia, o 11º Arte, realizado em Brasília no ano 2012, sendo que a obra foi exposta publicamente pela primeira vez na exposição de arte computacional em Meio 5.0, após convite feito aos artistas no ano de 2013. Depois desse primeiro contato público, houveram outros convites e a obra foi exposta em mais momentos, tais como a Plus Mostra Online, ocorrido durante o Festival Factors em 2015, e o Festival de Projetos Interativos em 2016, e a abertura da Galeria Et Monstra em 2021. Ainda, o game foi convidado a integrar um projeto no Museu Virtual sobre Game Art com base na Espanha, em 2016, mas infelizmente o projeto não foi levado adiante pela organização. Atualmente, o Post-Human Mistress Pac-Man encontra-se disponível para download gratuito em sua versão Ômega 2.0. Bom, pelo espectro teórico, Post-Human Mistress Pac-Man é um game art que pode ser identificado como um game do gênero arcade de ação do modo labirinto, que segue basicamente as mesmas premissas do jogo eletrônico em que é estruturalmente baseado, o Mistress Pac-Man de 1981. Quanto à questão narrativa e artística, é preciso ter contato primeiramente com o seu substrato narrativo, desenvolvido em conjunto com o artista multimídia e também meu orientador, Edgar Franco, o Cyberpagé. A obra traz em si uma perspectiva lúdica, poética e crítica embasada na realidade ficcional criada pelo artista. A chamada Aurora Pós-Humana, segundo Edgar Franco, trata-se de um universo em constante expansão, que tem como base de inspiração os fenômenos recentes no campo da tecnociência, das poéticas cibernéticas e movimentos trans e pós-humanistas. Nesse universo, ele nos convida a imaginar um futuro em que a transferência da consciência humana para chips de computador seja algo possível e cotidiano. Em um tempo em que milhares de pessoas abandonaram seus corpos orgânicos por novas interfaces robóticas, e nesse futuro hipotético, a bioengenharia teria avançado de tal forma que a hibridização genética entre humanos, animais e vegetais torna-se possível e corriqueira, gerando infinitas possibilidades de mixagem antropomórfica, seres que, em suas características físicas, remetem imediatamente às quimeras mitológicas. E nesse contexto ficcional, duas espécies pós-humanas tornaram-se culturas antagônicas e hegemônicas, disputando poder em cidades-estado ao redor de todo o globo, enquanto uma pequena parcela da população, uma casta oprimida, em vias de extinção, insiste em preservar essas características humanas, resistindo a essas mudanças. Bom, dentro desse universo, a história da cobaia experimental AL1C3, que no game recebe o nome de Alice, é disposta ao jogador que assume o seu controle. Ela, uma fêmea tecnogenética, é aprisionada em um labirinto mortal onde apenas a sua participação e cooperação podem dar-lhe uma chance de sobrevivência. Alice não possui uma saída visível daquele espaço hermético, sendo induzida a atravessar os corredores repletos de bombas hormonais e químicas para que copule com bestas animalescas que habitam o labirinto. O experimento sádico, guiado por um grupo de cientistas que atuam como narradores do gameplay, exige que Alice se submeta ao ato sexual não consensual, onde deve ser engravidada simultaneamente por diversos machos diferentes, uma gravidez de quadrigêmeos por fecundação heteropaternal. A todo momento, os narradores ameaçam a personagem por meio de falas preconceituosas e bastante agressivas, inclusive ameaçando-a de morte de forma bem clara. O jogador, que controla Alice, então tem a decisão de acatar as expectativas desses cientistas ou arcar com as consequências. Bom, por meio do gameplay, Post-Human Mistress Pac-Man propõe 3 reflexões críticas ao jogador interador. Primeiro, quanto à ética de se utilizar cobaias vivas em experimentos científicos,
assim como os limites de tais procedimentos. Em segundo, os direitos sobre o corpo feminino. E por último, as relações de dominação e autonomia. Essas percepções elas se tornam mais evidentes de acordo com o avanço do jogador dentro do game, colocando para interagir e reagir diante dos estágios cada vez mais complexos e ameaçadores. A experiência limítrofe, que não tem justificativa apresentada durante o jogo, traz sinais de fetichismo, sadismo e brutalidade muito além do que se espera em um processo investigativo científico. Enquanto experimenta o gameplay, o jogador é bombardeado por situações de violência em relação à cobaia Alice. Ela, a única criatura consciente dentro daqueles labirintos, grita e sofre ao avançar pelos corredores, inclusive interrompendo sua movimentação para expor sua dor ao jogador. Claramente, Alice não quer estar ali, mas seus captores pouco se importam e desejam apenas obter resultados. O game coloca o jogador no papel da cobaia, forçando-o a ver aquele lado que pode ser visto como um mártir, um sacrifício a um bem maior não mostrado. Mas e quanto à própria cobaia? Quais são seus sentimentos ali? Pela forma que a protagonista Alice é colocada dentro da experiência, é possível traçar uma discussão sobre a exploração do corpo feminino, seus direitos e seu abuso. Dentro do experimento, Alice não possui voz ou de como ou por que é utilizado seu corpo, sendo forçada sob ameaças de morte a agir dentro das diretrizes dadas. Alice é abusada moralmente, psicologicamente, fisicamente e sexualmente, obrigada a um posicionamento submisso e grotesco para que os dados sejam obtidos para a pesquisa. Seu corpo é bombardeado por elementos químicos, é violado repetidamente, seus óvulos fecundados são removidos após cada estágio, sendo esse ou não seu desejo. A protagonista é vítima de um pesadelo e o jogador tem opção ou função de acompanhá-la através desse processo ou martírio, como um guia de suas ações, ou entregar-lhe à mercê piedade de seus captores. Por fim, a própria agência dada ao jogador é, de certa forma, crítica às relações de dominação. Alice não controla o próprio corpo, ela é induzida a mover-se ou não de acordo com a vontade do jogador. Como dito anteriormente, ela não quer estar ali, mas o jogador é quem toma as decisões por ela. Alice não está presa em todos, ela está presa em todos os sentidos, passando pela experiência científica ficcional dada pela narrativa e pela aquisição de experiência por parte do jogador via gameplay, onde aprende mais sobre a funcionalidade de mecânicas do jogo, enquanto avança estados aos custos do sofrimento da personagem. Cada uma dessas percepções críticas acima foram sendo tecidas durante os anos de existência do game art. Essas construções reflexivas narradas aqui são fruto de revisitações, relatos de experiências e maturação frente às potências da obra, onde a minha inocência, por assim dizer, me impediu de apreciar outros viés além dos intentados inicialmente. No ato da criação, apenas alguns níveis dessas relações, e assim mesmo bem basais, se fizeram presentes, como pode ser facilmente visto no artigo de 2012, feito lá para o 11º Arte. E outras acabaram sendo descartadas por sua irrelevância frente à poética. O que move mesmo Posthuman Mrs. Pac-Man não são discussões mercadológicas, de distribuição livre ou obsolescência tecnológica. Suas críticas sociais veladas por trás do gameplay dinâmico, mas simplista e até ingênuo, é que tornam uma obra de importância perene dentro do contexto em que vivemos, assim como muitas vezes ocorre no universo em que é baseada. Hoje eu percebo que as complexidades poéticas exploradas pelo Cyberbagé são ecos das realidades que experienciamos e experienciaremos. São poemas e imagens inefáveis que nos provocam acerca do pós-humano e suas imbricações. As possibilidades tecnomecano-genéticas propostas pelo artista em sua aurora pós-humana apontam para um futuro muito complexo e turbulento, mas ainda assim capaz de beleza, sensibilidade e até uma elevação. Enquanto é possível perceber esse otimismo nas explorações poéticas do autor da ficção, dentro do game art existem visões do devir não de uma aurora, mas sim de um ocaso pós-humano. Muito obrigado e até a próxima.